Fala pessoal, boa noite, tudo bem? Estamos aqui em mais uma live das quartas-feiras, trazendo hoje duas figuras mais que conhecidas aí no nosso cenário automotivo aí, Frederico, né? Já é conhecido todos aí, é um grande especialista da parte dos híbridos elétricos e também da parte de diesel, né? Essa parte de veículos leves, também alguma coisa de diesel também, de bicicleta, Vlad, que está aí com a gente, que é um calibrador, né? Bem experiente também. Vamos falar hoje aí sobre a parte dos elétricos, dos híbridos, a visão tanto de quem está aqui fora no mercado reparador, né? Quem já fez bastante treinamento aí por fora aí, né? Vários aí no exterior, e a visão também de quem está dentro de uma empresa, né? Vendo aí esse futuro aí. Boa noite ao Fred aí. Boa noite pro público, como é que vão? Vlad, boa noite. E aí, Vlad? Vlad, tá ouvindo? Ele não tá ouvindo. Vlad está sem áudio. Enquanto é live, tem um... Bom, tranquilo. Vamos falar então do trabalho que o Fred desenvolve lá no Rio de Janeiro, com o Kibox, né? Dá uma palhinha aí dos treinamentos, do trabalho desenvolvido, Então, o que está vendo aí, a turnê internacional. A gente faz muito treinamento na parte de diagnóstico, instrumentação, a parte de diagnóstico com Monreio, e a gente trouxe a turnê internacional de híbridos e elétricos para o Brasil. O que é a turnê internacional? A turnê que são 12 países que integram e fazem a maior grade modular de especialização profissional na área de híbridos e elétricos. Inclusive agora com a Hybrid junto, nós vamos estar desenvolvendo também um treinamento a partir do final de agosto. Então, o objetivo desses treinamentos é especializar o reparador. Desde você vai fazer o diagnóstico, a multiplexagem intersistemas e você migrar do ciclo Otto e ciclo diesel, principalmente com o assunto da live de hoje, você migrar para as novas tecnologias de reparação e de manutenção e diagnóstico que estão aparecendo por aí, que é o híbrido e o elétrico. Então, a gente continua, né? Nós continuamos com o nosso curso de conversão, né? Junto com o Roberto Saldo, e temos também a parceria agora, né, com o Fred, nessa parte dos híbridos e elétricos, né? E nessa turnê internacional que ele está trazendo, é um evento importantíssimo, muito interessante, né? E vamos conversar um pouco sobre isso, né? Vamos ver se o Vlad já está a postos lá. E a parte também dessa modificação no diesel aí, que vem Euro 6, Euro 5 já está com os dias contados, né? Mas ainda assim, o pessoal tem muita dúvida ainda, né? Sobre diagnóstico de catalisador, como vai DPF. É o que a gente vê na prática aí, né? O pessoal ainda mistura as coisas, né? E para o Euro 6 vai ser muito importante fazer essa diferenciação, né? O povo pede muito treinamento justamente na parte de pós-tratamento de combustão, que é tudo que a Hybrid é especialista hoje. Os equipamentos que ela faz são voltados exatamente para esse segmento. A dificuldade do reparador hoje, você vê que mais de 25% a 30% dos códigos de avaria que dão nos sistemas como Monreio, sistemas de unidade injetora, todos os sistemas de eletrônica embarcada diesel estão em cima da parte de pós-tratamento, falando sobre alimentação, de EGR, de DPF. Quando você está falando de pós-tratamento, você está falando desde a parte da pós-injeção, você faz desde a parte da pós-incandescência. Então você está falando de vela de pré-aquecimento, você está falando de injetor, você está falando também de ajuste de ponto, calibração, que o Vlad é especialista, de você fazer o correto ajuste, o código de compensação dos injetores, e a parte toda que a gente vai falando no torno da live, que é a parte de pós-tratamento de combustão, Euro 5 para Euro 6. Bom, o Fred tem muita experiência com a parte de elétricos híbridos também no exterior, né? Você está falando dos cursos na Costa Rica, na Bolívia. Como é que você está vendo esse mercado lá fora e aqui dentro do Brasil? Por exemplo, a América Central, os caras estão mais desenvolvidos,
eles já têm mais coisas. Lógico, todo mundo tem a dificuldade do dólar, né? Eu achava no começo que até a Europa estava mais desenvolvida quanto à parte da mecânica, desenvolvimento de meter a mão na massa e de trabalhar. Eu fui para o Equador está trabalhando há 12 anos. Então, quer dizer, eles estão há 12 anos trabalhando com bateria e é um dos maiores problemas hoje dos veículos híbridos elétricos. Então, na parte de autonomia, você calcular capacidade de bateria. Colômbia e Costa Rica já estão trabalhando há mais de 8 anos também. Eu visitei também Portugal, visitei Espanha, quer dizer, a Alemanha. Então, o que eu tenho visto é o pessoal dos Estados Unidos, do México, até do pessoal da Argentina, que está mais próximo da gente. Eles estão bem desenvolvidos. A parte do Costa Rica, que é mais de América Central, né? Você vai falar de República Dominicana, que a República Dominicana trabalha com muito carro elétrico. Então, quer dizer, eles já começaram a pegar, e a turnê internacional é exatamente a integração dessas 12 escolas técnicas que fazem parte desse conjunto de soluções e de levar esse conhecimento. E eu tenho visto que, com esse aprendizado, com esses países que eu andei visitando e com esses treinamentos que fui me aperfeiçoando até obter o Green Seal, a gente começou a pegar a prática e a gente conseguiu trazer também a primeira estação de equilíbrio e balanço elétrico para o Brasil para poder trabalhar nas baterias de híbridos elétricos. Legal, legal. Bom, a gente fez o treinamento aqui, né, com o Roberto Saldo, né, o Saldo está conosco aqui também, né, ele é o outro especialista. Eu estava aqui em conjunto no dia também, eu vim. Putz, você participei do treinamento. Nossa, é uma grande satisfação de te receber aqui, puxa, nossa, abrilhantou realmente o treinamento. Então, o Roberto Saldo, que é um especialista também, né, na parte da conversão, também assim, ele aposta muito nessas soluções, né, da conversão em si, né, na parte também do uso de hidrogênio, das células de combustível. Né, então, tem todo um mercado aí para ser desenvolvido. Né. Agora tem, assim, o governo está incentivando o grafeno, né, tem programas, tem incentivo para empresas que queiram trabalhar com alguma coisa direcionada a grafeno. Ou seja, o Brasil tem agora, acho que o governador Valadares, que tem a reserva de lítio, estão tentando fazer a fábrica em Juiz de Fora. Ou seja, o Brasil tem recurso, né, cara? O negócio é administrar isso da melhor forma, né? Até como o Roberto Saldo estava pregando e é o interesse da conversão, a gente vai ter uma grande migração para o setor, inclusive o setor que a gente fala de caminhões leves, justamente para você trabalhar com a mini geração, que é o fotovoltaico, você carregar a bateria, você trabalhar com a estação de carga e você trabalhar com carro convertido para essas grandes empresas de parque fechado, para você ter entregar uma solução completa, que o cara vai ter o abastecimento, ele vai ter a mini geração de energia e vai ter também o carro ou o caminhão leve, que é uma grande aposta, principalmente nas grandes cidades do mundo, você não poder mais se rodar com o carro dentro da cidade. Então, quer dizer, você consegue montar isso para você poder trabalhar exatamente com os carros convertidos e os carros que as novas soluções do mercado de caminhões leves. Isso aí. E para você que estiver interessado, o Roberto Saldo vai ter um treinamento dele agora no final de julho. Quem estiver interessado, entre em contato com a gente aí, para a gente poder dar mais detalhes aí, tá? Bom, da parte de diesel, né, por exemplo, você chegou a fazer alguma coisa com algum veículo Euro 6, tipo uma Jumpy ou Sprinter? Eu tive Como é que você está encarando, como é que você está vendo aí essa vinda desses Euro 6 e a dificuldade que o pessoal vai ter? Para começar, a gente já estava com dificuldade do Denoxtronic, né, na parte de filtro particulado, de EGR, e aí a gente começou a ter uma adição da injeção de ureia, então você vai ter que, num catalisador, antes do DPF, então, dizer, a gente vai ter muito que estudar exatamente de como é que é o processo, desde a admissão da massa de ar, como é que o medidor de fluxo vai receber essa massa de ar e como é que você vai ter todo o tratamento e como é que você vai ter o sensor de pressão diferencial administrando essa massa de ar que está entrando com a restrição de escapamento, com todo esse circuito do processo de combustão.
Então, na verdade, a gente começou a migrar mais agora por um processo de combustão que você recebe um resultado final, que era no ciclo Otto análise de gases, e você não conseguia medir exatamente isso no diesel, por causa que a opacidade só via a quantidade de fuligem, Sim. mas você vai conseguir ver agora toda a parte da otimização da combustão. E todo esse processo é muito necessário por causa não só de meio ambiente, por causa das doenças pulmonares, mas para você poder desenvolver os projetos daqui para frente, como você estava na Fenatran também, você viu, os caminhões eles estão voltando, e uma nova proposta, se eu não conseguir otimizar esse processo, eu vou ter que eletrificar ou hibridificar essas soluções. Então, acho que é o mercado, acho não, com certeza é um mercado que tem grande evolução no mercado daqui para frente. A gente vai ter muita dificuldade dos técnicos conseguirem migrar do Euro 3 para o Euro 5, que já era uma dificuldade absurda, agora para o Euro 6. Né? E na hora que você for pegar esse conceito todo e botar ele como você gerar energia, trabalhar com gestão de energia, como é que eu vou trabalhar com a energia, com a parte da potência que uma bateria, que um motor elétrico vai gerar? Tem muita coisa ainda para poder desenrolar, né? Com todo esse pacote tecnológico que está vindo, né? Tem muita coisa ainda para poder... Quem vai trabalhar muito é o Vlad que está aí. Porque para calibrar esses motores, e principalmente dos híbridos, você não tem uma solução só elétrica, você tem uma solução que você tem que trabalhar com motor a combustão, com o motor elétrico, né? Então você otimizar, fazer esse trabalho todo de gestão disso daí, vai ser bem dinâmico, bem puxado. Vai. E começa também, por exemplo, a questão do diesel está ficando cara também, né? Tanto para o reparador quanto para quem tem o caminhão ou quem tem a van. Então, a manutenção de diesel hoje é cara. E aí o pessoal está buscando alternativas, né? O gás, por exemplo, o diesel gás é uma alternativa, a gente estava conversando mais cedo, né? Assim, tem algumas convertedoras a gás que já estão começando a introduzir os cilindros de gás nos veículos diesel, para tentar fazer uma substituição, né? Funcionar os dois juntos. Então, todo esse alto custo, né, traz também essas soluções, né? O pessoal vai atrás de soluções para baratear. Eu tive 2 treinamentos até com o pessoal de gás para fazer a parte como Rio. Justamente eles estavam trabalhando eles estavam com um problema de ajustar, Vlad, ajustar a parte da calibração para caminhões acima de 10 toneladas, porque eles tinham em subidas, o motor esquentava muito, né? Então, quer dizer, as soluções, desde biocompostagem para armazenamento de energia, quanto novas soluções de gerenciamento de gás, quanto de hidrogênio. E a gente tem uma matriz energética muito rica no Brasil, que a gente tem tudo, como o Celso está falando, desde a matéria-prima, né, que a gente tem como produzir essa bateria até aqui. As soluções, porque hoje na Europa, se for parar para pensar, pelo menos 25% do parlamento europeu é ecologicamente correto. Então você vai ver que a vida do caminhão que tem pós-tratamento de combustão, ele vai custar cerca de 20% a 30% durante 5 a 10 anos, pelo menos, do custo desse veículo para poder otimizar esse processo de combustão. Então a gente tem que arrumar novas soluções para isso. Bom, eu acho que o microfone do Vlad voltou. Tá ouvindo, Vlad? Vocês estão me ouvindo? Boa noite. Tô te ouvindo. Nós estamos brigando aqui, mas eu estou ouvindo vocês, pena que eu não estou conseguindo ver, mas tranquilo, a gente consegue trocar as ideias. Cara, concordo plenamente, estou ouvindo muito essas questões de matriz energética aqui com os CEOs, né, das empresas. O Filosa, essa semana, deu uma entrevista no Valor Econômico e ele fala muito da questão da gente utilizar o etanol na nossa matriz energética. E concordo bastante com o que vocês estão falando. Eu acho que nós temos um potencial muito grande de de biocombustíveis, de combustíveis alternativos aqui no país. E a tendência, devido ao Covid-19, eu acredito muito que do lado das montadoras elas vão prolongar ainda mais os planos de trazer carro elétrico e híbrido.
vai acontecer muita conversão, igual vocês estão dando os treinamentos e tal. Existe aqueles nichos, né, pequenos de vinda de elétricos e híbridos, mas existe uma tendência de aproveitar bastante no Rota 2030 a questão da matriz energética, como gás, biogás, o próprio etanol como combustível alternativo. Então, é uma possibilidade de se fazer isso. Devido a essa parada longa que nós tivemos aí devido ao Covid, né, o caixa das montadoras ele está bastante, vamos dizer assim, abalado com relação a essa parada. Então, existe uma tendência de utilização dessa matriz energética que a gente tem aí. Estava falando até de combustível sintético, né, de diesel, não só do biodiesel. Sim. Então, quer dizer, vai aparecer muita coisa nova aí, porque são soluções que estão sendo inventadas. Quanto ao que o Vlad estava falando agora de novas soluções, ainda mais por causa da pandemia, eu vejo que o mercado ele teve que ter uma restrição, até porque estava muito inchado. Você vê que as concessionárias até não precisavam daquele espaço todo, né? Então, quer dizer, muita gente vai ter que se especializar mais, ter mais diversidade nas suas capacitações, e com isso as montadoras também estão pensando o seguinte: cara, vamos acelerar o processo, que era como você falou, para 2030, tem alguns lugares que eu já não posso circular. Alguns países de primeiro mundo eu não circulo com carro dentro de um carro a combustão dentro do grande centro. Então, como é que eu vou migrar essa tecnologia sem afetar? A gente tem um outro problema, porque se você for botar diretamente o carro elétrico, você teria que preparar toda a matriz para o abastecimento do carro elétrico. Não que a gente não desse conta, mas a gente teria que fazer as instalações de todo esse carregamento, como é que seria, e nesse meio tempo, você falou muito bem, vem o híbrido. Porque o híbrido você vai transformar, vai trabalhar melhor com soluções para o pós-tratamento de combustão do ciclo diesel, como do ciclo Otto, vamos falar de ciclo diesel. Você vai trabalhar também com pós-tratamento e você vai ter que otimizar os motores, quer dizer, você já está baixando a cilindrada dos motores, quer dizer, você trouxe para uma realidade europeia, né? Você não trouxe uma realidade que era um motor que você precisava de tanto torque, porque agora você vai ter dois motores trabalhando em conjunto. Então você aumentou a capacidade, aumentou a potência desse trem, desse motopropulsor. E a partir de agora a gente vai ter muita dinâmica no processo de engenharia e os técnicos vão ter que se especializar. Quer dizer, então a gente vai diminuir no curto prazo. A gente vai aumentar o número de serviços nos centros de reparação, mas vamos aumentar também a rentabilidade até começar a diminuir o motor a combustão nas oficinas, nos centros de reparação, e a gente vai ter um aumento de demanda, inclusive de ticket médio de serviço. Sim, com certeza. Hoje a gente teve um encontro com a Bosch e a gente estava comentando justamente sobre isso, a parte de diagnose, como os sistemas eles têm evoluído bastante em termos de componentes, eletrônica, e se faz importante uma evolução também nas oficinas e concessionária com relação à ferramenta, treinamento, que a gente tem batido em todas as lives que a gente tem feito aí, a gente está batendo sempre nessa tecla de atualização, treinamento, que a gente não consegue mais fazer diagnóstico como há 20 anos atrás, né? Sim, com certeza. Hoje a gente precisa no osciloscópio, hoje a gente precisa entender melhor como funciona cada componente. Justamente. A informação dele hoje, dentro dessa arquitetura eletrônica. Eu acho que é importantíssimo hoje a gente ter uma evolução do lado tanto ferramental como do lado de conhecimento dos mecânicos, do pessoal da reparação. Acho que isso é bastante importante. Sim, a informação, nossa, passa a ser, né, a melhor ferramenta que o mecânico pode ter lá na oficina dele. A informação vai ser o diferencial. Sim, informação diferencial. Porque com informação ele vai ter mais capacidade de diagnóstico, né? A gente vê muito nas lives, por exemplo, o pessoal perguntando: mas o que é eficiência catalítica? O que é obstrução? Né? Qual que é o papel do sensor de NOx da sonda de banda larga no diesel? Né? O Roberto Saldo está nos assistindo. Aí, Roberto, legal. Estamos divulgando aí o curso aí, que vai ter do Roberto Saldo, né? No final de julho, né? Liguem para a gente aí para poder ter mais informação. O curso de conversão de veículos elétricos, tá, pessoal?
conversão de veículos elétricos, que é um curso diferente do que o Fred faz, que são os cursos de híbridos e elétricos, né? Nós vamos falar. Bom, então voltando aqui ao assunto, né? Então a informação para entendimento do sistema, né, passa a ser a peça-chave de tudo isso, porque tem muito folclore, né? A gente vê aí muita solução de tirar coelho na cartola, né? A gente estava até conversando com isso, não estava mostrando os equipamentos novos. É exatamente que você hoje, além do colo que você tem que dar para o cliente de soluções, os parceiros, quem vende equipamento, ou então quem tem soluções, você vai ter... Em primeiro lugar que eu vi os pilares do diagnóstico automotivo, os pilares eram o seguinte: eu tinha que ter primeiro o check-up, né? Então eu fazia o diagnóstico no carro, era aquela bússola que eu costumo dizer. Depois eu pegava o mapa, né? Que era informação técnica, e depois eu ia instrumentar, parametrizar e medir. Só que agora mudou. Eu preciso primeiro conhecer o sistema que eu estou trabalhando. Então, como o Vlad falou, treinamento. Eu, como centro de treinamento licenciado Bosch, até no ano passado, que agora a gente migrou para a turnê internacional, então a gente trouxe uma turnê para exatamente falar de híbridos elétricos. Mas o que eu percebi nesses treinamentos todos que a gente tem ministrado é que antes eu preciso conhecer o sistema e preparar, inclusive quando o cara vai trabalhar com eletrificação veicular, a gente tem que oferecer uma NR10 antes do treinamento para ele já saber o que é alta tensão. Então ele já vem previamente preparado para poder conseguir instrumentar. Depois disso, eu preciso dar para ele o mapa da mina, que é como é que ele vai trabalhar, como é que ele vai procurar informação técnica. Como é um negócio novo, então ele vai procurar com quem? Com as montadoras ou com os sistemistas. Então ele vai precisar de um acesso online. E depois disso aí ele vai precisar de fazer o diagnóstico. E o diagnóstico hoje em dia é menos intrusivo, porque a gente consegue acessar muito mais informação. Então, a gente acessando mais informação, seja no seu equipamento de diagnóstico, no seu scanner, no seu computador, quer dizer, se eu acesso mais informação com aquilo, eu preciso mexer menos. Então, eu preciso ter menos contato. Então, eu penso mais na solução do problema. Para poder pensar, eu preciso desenvolver um pensamento, eu preciso de informação. Para depois eu fazer a instrumentação com o equipamento, quer que seja. Então, acho que também todos os fabricantes de equipamento, como eu estava conversando com o Celso agora, vão começar a migrar muito para ter informações ali e ter os parâmetros para poder ter esse confronto de informações e embasamento. E a gente estava comentando principalmente a NR10, né? Ou seja, partir para o serviço, né, calçado, né, de toda a segurança que é necessário para poder fazer, né, uma manutenção, né, ou receber um cliente, colocar um carro dentro da oficina, né, com todas as normas de segurança sendo praticadas, né? E isso é importantíssimo, né? Essa NR10 aí é muito importante, porque assim, o que pode ter de problemas, né, se o cara mexer sem ter um conhecimento prévio, né, é muito arriscado, né? Então, os treinamentos justamente para isso, para mostrar para o pessoal o que mudou, né? Por exemplo, um elevador hoje, né? O cara vai comprar um elevador e pretende trabalhar com veículos elétricos e híbridos, ele tem que tomar cuidado com as baterias que estão embaixo, para ele não danificar aquelas baterias. Então, até o elevador, o cara tem que redimensionar. Então, o elevador, aquela parte da prancha, inclusive, porque eu fui tirar, estava na Costa Rica, eu tirei uma na oficina na Barra nossa, mas eu tirei uma na Costa Rica de quase 400 quilos, que era de um Leaf. Então, quer dizer, a gente tem que ter um elevador pórtico para você poder passar com um carrinho ou com uma bancada de rodinhas, alguma coisa assim, para poder descer essa bateria. Mas antes disso, eu tenho que saber onde que eu estou botando, né? Que é só saber que é cabo laranja. Qual é o procedimento de desligamento para eu trabalhar com alta tensão? Sim. Apesar de ser gerido por uma bateria de 12 volts os módulos, depois de eu desligar essa bateria de 12 volts, eu tenho a chave de desconexão e depois eu tenho capacitores ali que eu vou ter que esperar energizar. Então, na verdade, a gente oferece um treinamento de NR10 antes do treinamento prático, para o cara já vir, o participante vir preparado, para quando ele sair, ele poder botar a mão na massa.
E outra coisa, os donos de oficina, eles vão precisar botar na carteira de trabalho desse pessoal que está certificando que vai trabalhar, que ele vai ter que trabalhar com a NR10. Então, quer dizer, é pré-requisito básico dar um treinamento até por estar calçado da NR10. A gente faz isso online de 40 horas, para depois, quando ele vem para o treinamento de 2, de 3 dias, na prática, ele já vem com preparatório e a gente conseguir desenvolver a parte prática, a parte de conhecimento, a parte da teoria, a parte do desenvolvimento. E a gente trouxe a ideia da turnê porque a gente trouxe 8 módulos. Então, quer dizer, são 8 módulos de treinamentos para uma formação, uma especialização. Que eu começo em diagnóstico de falhas, de híbridos, de elétricos, depois eu vou para baterias de híbridos e elétricos, estações de carga, inversores, tem o introdutório, tem transmissões. Então, quando você for parar para ver, é um grande universo que o reparador vai ter que se preparar. Ele vai ter que se preparar também para as estações de carga, Sim, né? isso. E, além das estações de carga, ele vai ter que se preparar para toda essa mini geração de energia. Inclusive, o setor que mais cresce hoje no Brasil e que vai crescer exponencialmente é fotovoltaico. Então, quer dizer, a gente vai ter a mini geração com tudo isso agregado e o Roberto Saldo, que está aí ouvindo, vai estar muito feliz, porque aí você vai ter feliz. o carro convertido também, isso, porque isso. você vai ter a sua mini geração, eu consegui a mini geração de energia, consegui carregar com o sistema fotovoltaico e vou conseguir trabalhar nisso daí, para quê? Para poder botar o mini posto para o cara, ele já abastecer o carro dele e criar soluções que eu possa botar isso para o reparador, para ele também poder ganhar e ter um orçamento extra na sua oficina. Bom, aí a gente observa que aqui do lado do mercado existe uma grande movimentação, né, o que a gente está falando, uma revolução invisível, né, dos elétricos, híbridos, conversão, tudo isso que está chegando. E das montadoras? Como é que a montadora trata o assunto? Vladão, como é que você comenta esse assunto aí? Então, pelo que eu estou vendo nas diretrizes, vamos dizer assim, está tendo muita fusão nesses últimos anos, não sei se vocês estão percebendo. A gente teve lá a CNH Industrial com a fusão com a Nikola, Estados Unidos, americana, acho que o Fred conhece bem lá, deve conhecer bem a Nikola, que é um dos maiores players, né, de montagem e conversão de veículos elétricos para pesados, caminhão, ônibus. Então a CNH fundiu com essa empresa justamente para ter o know-how. Acho que ninguém está querendo desenvolver o know-how do zero, né? Eles estão querendo fazer essas parcerias aí. Essa é uma tendência das montadoras, né? Sim. A FCA fundindo com a PSA. A PSA já tem na França vários centros de desenvolvimento e tecnologia de veículos elétricos e híbridos. Então, nesse sentido, já existem muitos projetos já prontos fora, tanto nos Estados Unidos e Europa. Então, a ideia é pegar o que está pronto e fazer a tropicalização aqui no Brasil. Com relação a produto, né, a gente está vendo aí, voltando nessa questão que a gente ouviu aí do Filosa e tal, dos outros, vamos dizer, CEOs, a ideia é para o Rota 2030 usar mais a matriz energética que nós temos. Então, a gente está focando mais em desenvolvimento de etanol, gás, biogás, para esses anos aí, para ter uma recuperação de caixa. Mas isso não quer dizer que elétrico e híbrido não vai ter tipo uma participação no mercado efetiva. Com certeza vai ter, mas eu acredito que, primeiramente, para o nosso mercado, a gente tenha um foco assim, bem concentrado nessas matrizes, onde a gente tem bastante abundância, né, de produção aqui no país, tanto gás como etanol, e vários projetos sendo desenvolvidos em cima desses produtos aí. Eu acredito também, do lado dos montadores, um primeiro passo, justamente para aproveitar os projetos que já estão prontos e desenvolvidos, que seriam motores de combustão interna de alta eficiência, usando etanol e gás, para compor a produção e desenvolvimento de veículos híbridos, né? Eu acredito muito que a gente vai ter um passo com relação às montadoras de veículos híbridos antes de ir para um elétrico completo, né? Eu acho que é isso. Vamos ter produtos, né, elétricos, mas o foco, eu acho que maior nesse momento, pelo que eu estou vendo e ouvindo, né, é focar bastante na matriz, principalmente para pesados. Você vê notícias da Scania aí com relação a caminhões
convertidos a gás, né? Ela já está colocando para venda já os caminhões. Eu participei dos projetos da CNH na Argentina para Tector e Stralis a gás também, são veículos a gás. Na verdade, né, depois dessa parada toda que nós tivemos, as montadoras estão sem caixa para poder investir em projetos que talvez vai acontecer daqui a 10 anos, 8 anos, não sei. Então, eles vão focar bastante no produto que tem, nos desenvolvimentos que já foram feitos e fazer a otimização desse leque, né, de produtos que já estão prontos e alocar esses motores, essas tecnologias todas em veículos híbridos e na matriz energética que nós temos. Eu acho que o cenário é esse, né? Para os países, vamos dizer assim, desenvolvidos, igual os Estados Unidos e a Europa, a gente vê uma tendência fortíssima, principalmente legislativa, que eu acho que é o mais importante, que nós não temos aqui na América Latina, no Brasil. O Fred pode até falar melhor sobre isso, que eu acho que é bastante importante que o governo dê incentivo também para as montadoras focarem e desenvolverem veículos elétricos e híbridos, né? Lá fora a gente vê bastante países focando bastante nessa transformação, nessa virada de página do motor a combustão para veículo elétrico, né? E você já tem vários players fortes, montadoras fortíssimas nesses mercados, tanto a Tesla, né, nos Estados Unidos, a Electra, né, que é outra montadora nos Estados Unidos também, e outras montadoras ao redor do mundo aí. Eu acho que vai mais por esse lado. A gente precisa ter um contrabalanço também do governo. Se o governo der um incentivo maior para a elétrica e híbrida, eu acho que a gente pesa na balança e tende a ir para esse lado aí, né? Acho que... Tem essa questão ainda do que o governo vai querer apostar, né? Você tem que pensar, desculpa. Não, você tem que pensar muito também. Eu fico pensando, quando você está falando, de como é que o povo vai, uma concessionária montadora que tem pelo menos 300, 500 concessionários, vai conseguir pegar os principais integradores e treinamento, né? Quanto ao governo, eu acho que tem um interesse também muito da indústria. Vamos falar assim, imagina se eu eletrifico tudo agora, como é que eu vou fazer com os componentes? Eu quebro 90% da cadeia de autopeças. Então a gente tem que fazer essa transposição do caminho aos poucos. Você vê isso que acontece com a parte de ônibus, né? Sim. O ônibus você não vai conseguir jogar tudo ao mesmo tempo, porque quem toma conta disso são os governos. É um projeto descentralizado. Eu acredito muito, voltando a falar de caminhão, que o caminhão, principalmente os caminhões de pequeno e médio porte, eles vão ter uma evolução muito mais rápida até do que o veículo elétrico, porque eu acho que o grande sucesso nosso vai ser o híbrido e o plug-in. O híbrido, a disponibilidade de energia elétrica nesse país é complicada, né? A disponibilidade de energia elétrica é o fator limitante. Eu acredito no híbrido também. Na BVE, a instalação, né, como é que você vai pegar um prédio já de 50 anos? Eu moro no Rio de Janeiro, quem está em São Paulo, agora saiu uma lei de Brasília e saiu uma lei também em São Paulo, que eu sou obrigado a qualquer condomínio novo eu botar uma estação de carga. Então, quer dizer, e aí como é que eu vou fazer nos prédios mais antigos? Então, os fabricantes de estação de carga começaram a trazer estações que se comunicam para eu poder até passar um cartão e saber quem é que está abastecendo, quem é que está utilizando para poder efetuar a cobrança. E o governo não criou duas coisas, uma isonomia, ele não criou baixar imposto para trazer toda essa tecnologia. Outra coisa, ele não conseguiu cobrar, porque ele tem o problema da redistribuição. Se for falar da redistribuição, a nossa redistribuição, a malha de distribuição de energia, é maior do que a da Europa inteira. Então, como é que eu vou pegar essa malha, de repente, e ceder para todo mundo? Eu tenho um processo. Como é que o cara vai gerar energia e vai voltar energia? E aí, não vai ter um confronto? Então, eu tenho que desligar, então eu tenho que trabalhar nisso tudo ainda. Essa malha elétrica, ela é 250. Ela é antiga, né? Ou seja, tudo isso tem que ser repensado, né? A hidrelétrica, o que a gente tem disponível hoje de energia, né? O que a gente mais tem é a hidrelétrica, elas não estão preparadas para esse aumento também,
né? Então, eu aposto nos híbridos aí, no primeiro momento, né? E nessas soluções alternativas, de etanol, tal. E mais para frente alguma coisa em elétrico. E o cara ter a sua geração na fazenda ou no sítio, aí sim. Né? Aí o cara tem um elétrico, Parque fechado, um fábrica. convertido, né? O cara ele converte lá, né? O saldo aí a gente está acompanhando isso. O pessoal de fazenda está colocando célula solar, os caras estão instalando. Eu tenho me metido um pouco em fotovoltaico em estações de carga, né? O que eu tenho visto é o seguinte, o que você falou está coberto de razão, mas a mini geração, ela vai ser, quando ela for distribuída por uma rede, eu vou ter um negócio que começou no Japão, com tsunami, com tudo, que quando tinha algum acidente eu pegava a energia do carro e voltava para casa. Então, quer dizer, eu vou ter que preparar toda uma indústria de eletrodomésticos, de conectividade, para fazer o gerenciamento dessa volta do V2G, V2X, V2V. Quer dizer, então eu tenho muita tecnologia ainda em conectividade. Por que o carro vai ter que ser elétrico? A gente está falando de diversos modos de gerenciamento eletrônico. Eu não consigo mais com 12 volts e com 24 volts. Quer dizer, o start-stop foi inventado justamente para isso, para eu não ter tanta emissões de poluentes eu desligar. Mas se eu não tiver ele controlado por uma bateria de alta tensão, estou matando o motor que está ligando e desligando. Então, quer dizer, é o primeiro sistema de hibridificação que ele era falho no motor a combustão. Mas se ele for jogado por um motor elétrico, não tem problema, porque o ar-condicionado fica ligado. E voltando para falar de conversão disso tudo, se for parar para pensar, eu com essa mini geração crio minha energia. Se eu criar minha energia, eu posso converter uma máquina, seja qual for ela, seja um ônibus, ou seja um ônibus sem ser convertido, ele rodando mesmo, ou um caminhão, utilizar e ser o dono porque quando eu fazia, eu tive uma época que eu instalei rastreamento de caminhão. Então, os principais donos das companhias, ele era, como é que eu vou gerir o meu motorista para gastar menos dinheiro com combustível? Certo. Então, quer dizer, o carro híbrido elétrico ele tem aquelas bolinhas como se fosse Econoteste, então ele dá parabéns para quando o cara dirigiu. Então, é o começo de você ter mais integração com o seu veículo, com o seu meio de transporte. E como disse, eu vi uma live até muito interessante, a gente deixar de ser usuário para ser cliente dos meios de transporte, que a gente só usa por necessidade. O Vlad estava falando de montadora, de tudo. É um grande medo das montadoras também, se você enfia essa tecnologia prontamente, por quê? Como é que eu vou fazer com aquele parque tecnológico, esse desenvolvimento, com esse meu fornecedor? Eu tenho que dar tempo para ele migrar para uma nova tecnologia. Ele vai fazer o quê? Radiador? Não, agora ele vai fazer outro tipo de componente. O cara que fazia turbina, agora ele vai ter que fazer outro componente. Então, quer dizer, esse tempo demora, eu vou preparando, os técnicos não vão precisar ficar preocupados, porque agora eu vou ter 2, 3, 4, 5 sistemas, quer dizer, vão ter que ficar preparados com a preparação das tecnologias, como é que eu vou absorver todo esse conhecimento para poder ministrar no carro, como é que eu vou reparar esse novo veículo. Tem todo esse universo aí, né? essa interrogação aí. Bom, a gente falou também na última live sobre o Rota 2030, né? O Vlad quer falar mais alguma coisa do Rota 2030, apresentar para o pessoal agora que está assistindo a gente? A gente tinha falado sobre as diretrizes do Rota 2030, eu acho que é pertinente falar das oportunidades que nós vamos ter a nível de reparação, a nível de produtos, né? Principalmente a evolução que nós vamos ter tecnológica dos veículos, né? Já está acontecendo. A gente teve o lançamento da nova picape, né? da Fiat, e ela vem com um conteúdo tecnológico bastante interessante a nível de airbag, ABS, e esses itens tecnológicos, existe uma lista no Rota 2030, em que as montadoras obrigatoriamente até 2023 elas vão ter que estar compondo os seus veículos ano a ano, né? Quanto mais itens ela colocar, ela tem uma pontuação, um desconto relacionado ao imposto que é cobrado das montadoras. Então é um incentivo fiscal que ela tem para estar evoluindo em termos de sistemas. Então a gente vê carros de
vamos dizer assim, populares, carros vamos dizer assim, com um custo menor, porém com um conteúdo tecnológico bastante elevado. A conectividade passa a ser ter um papel fundamental. A gente vê aí esses novos lançamentos, o foco no digital ele é bastante grande, tanto na questão da venda, da comercialização do veículo, quanto no conteúdo interno do carro, da conectividade com o cliente, com os softwares que vão ser disponibilizados das montadoras nos sistemas, né, de áudio e vídeo que elas estão montando nos veículos é bastante interessante. Um outro ponto, eu acho que do Rota 2030, que afeta diretamente o desenvolvimento tecnológico, tanto a nível de calibração como a nível de sistemas, é a eficiência energética, a redução do CO2, né, da emissão de CO2. Então a gente passa a ter várias estratégias interessantes sendo desenhadas, sendo escritas e desenvolvidas dentro das engenharias das montadoras, com relação à redução de consumo de combustível, eficiência energética, você vê aí monitoramento da bateria, a gente está vendo alternador inteligente, o alternador que em determinadas condições ele para de carregar para liberar um pouco mais a correia do motor, para você ter uma eficiência melhor. Um sistema de auto-aprendizado e monitoramento ABD bastante eficiente também, para evitar modos de falhas constantes, para você ter uma performance melhor do motor e do veículo, né? Tecnologia de pneu, de pintura, uma série de evoluções que nós vamos ter daí para frente, do Rota 2030, justamente para a gente conseguir ter essa eficiência energética. E essa eficiência energética também ela é pontuada para a montadora, através de incentivos fiscais, para que ela consiga também ter esse desenvolvimento até 2030. E um outro ponto interessante seria a pesquisa e desenvolvimento, que as montadoras elas já começaram a fazer, né? Existem vários centros de desenvolvimento internos lá dentro das montadoras para desenvolver novos produtos, nacionalização de peças e componentes. É um outro ponto. A gente traz muita peça, muito componente importado. A gente tem, vamos falar assim, na Europa e Estados Unidos a tecnologia é bastante avançada, então a gente traz muita coisa de fora, mas existe um incentivo para desenvolver os centros de desenvolvimento de peças e componentes no Brasil. Isso traz incentivo também para a montadora, em termos de incentivo fiscal. Então, assim, do lado do governo, existe um incentivo bastante efetivo, né, para que haja, durante esses 10 anos que nós vamos ter aí para frente, desenvolvimento tecnológico nos motores, em todo de A a Z, né, vamos dizer assim, de carro de ponta a ponta, de para-choque a para-choque, para que as montadoras consigam evoluir e atender o Rota 2030 da melhor forma possível. E o foco maior também é essa questão de eficiência energética. Então a gente vai ter na gama de produtos, né, vendidos e desenvolvidos dentro da montadora, produtos de origem, vamos dizer assim, normal, que são os motores de combustão interna, aí são os motores híbridos, elétricos. Então a gente vai ter uma gama bastante diversificada para que a gente consiga atender na gama de produtos comercializados uma redução de emissão de gases de efeito estufa. Então é um foco bastante interessante. Do ponto de vista da reparação, eu acho que essa evolução vai ter que trazer um novo perfil de mecânico, um novo perfil de oficina, para que o cara consiga absorver e dar manutenção da forma correta nesses elementos, nesses componentes, porque passa a ter muito software, muita estratégia em cima, muito aprendizado nos sistemas. Hoje eu estava ouvindo o Nils falando dos sistemas Bosch, né, aplicados a Toro, Renegade, esses carros da Fiat. Às vezes você troca lá um sensor de pressão do coletor, você tem que fazer o aprendizado. Você troca uma sonda lambda, você tem que fazer um aprendizado para o software fazer a adaptação. E esses aprendizados, eles são importantíssimos para o sistema reconhecer a nova condição do motor. Então, às vezes, por não fazer, né, esses aprendizados, às vezes na calibração aprende errado, e aí você passa a ter um efeito crônico colateral, por exemplo, de carbonização do motor, devido a essa falta, né, de procedimento interno. Então, o conhecimento, a informação, ele passa a ser uma ferramenta-chave, né,
no processo de diagnose e de reparação, né? Então, assim, as oficinas que detêm conhecimento, que detêm ferramentas de diagramas elétricos, treinamento, informação a respeito desses sistemas, dessas novas tecnologias, elas vão sair na frente em termos de diagnóstico, em termos de reparação. A gente nota, né, que algumas oficinas que têm tido compromisso com o treinamento, com informação, ela tem no seu portfólio de clientes uma fidelidade muito maior, porque às vezes um carro, a gente vê muito aí cases, né, de oficinas que reparam o veículo, você gasta muito dinheiro com essa reparação e às vezes o veículo não é reparado da forma como deveria ser. Ele apresenta outro problema, apresenta o mesmo problema. Ou seja, gasta-se muito tempo, muito dinheiro e o veículo não sai reparar. Esse é um problema. E do lado de autopeças, para autopeças vai ser um momento importante também, porque trazendo nacionalização desses componentes, desenvolvimento de peças, componentes aqui no Brasil, a gente vai ter para autopeças um leque enorme de peças e componentes que possam estar sendo comercializados no nosso mercado interno. Em vez de você ter importação, você vai ter a peça aqui sendo produzida e desenvolvida aqui no nosso país. Basicamente seria isso aí, em resumo, né, que é um Rota 2030. E assim, essa pandemia aí ficou bem claro a total dependência da China, né? Sim, então, sim. Tudo que se fala em tecnologia, o desenvolvimento tal, o fornecimento de componentes, né, por menor que seja, está na mão dos chineses. Isso aí acendeu o alerta, não só aqui no Brasil, mas em todo o mundo, né, de quanto os países sucatearam a sua indústria nacional. Né, e esse sucateamento agora está cobrando a conta. Né? Então, não, sem falar na variação cambial também. Você vê que o dólar né? foi a R$6. Né? Então, você tem que trazer tudo da China, tudo sim. bem, mas acontece um evento como esse da pandemia, que aí bloqueia tudo, como é que faz? Todo mundo para porque a indústria nacional acabou sendo sucateada. Né? Vamos ver se existe, ou se vai existir algum movimento, né, de ter pelo menos um mínimo de componente ou de peça, autopeça, né, sendo desenvolvido aqui. Eu acho que agora todos os países estão migrando para você, em primeiro lugar, você equalizou, porque todo mundo vai começar do mesmo patamar agora, que deu uma parada, né? A China, em contrapartida, ela já estava ela não conseguiu, ela não parou, que ela é muito maior que todo mundo, mas agora tem uma reatividade de todo mundo. Você vê que o governo do Japão, alguns governos, começaram a botar dinheiro nas indústrias nacionais para movimentar. Então, acho que a gente vai começar a sair de uma estaca zero, graças a Deus, vamos começar a fazer coisas e virar menos dependentes. A gente aprendeu essa lição na pandemia. Eu acho que a pandemia ela também veio para a gente repensar em tudo. Apesar de ser é horrível o que a gente está passando, mas a gente teve condição de estudar, de repensar, de cortar gasto, até porque faltou receita nesse período, mas as indústrias também tiveram esse nivelamento. Elas vão começar a pensar mais no que é essencial, de você não precisar depender dos outros, como o Celso você estava falando. Então, quer dizer, eu acho que por esse lado é um lado ótimo. Você vê que a China, por que ela foi para a eletrificação? Ela em 10 anos ela não vai ter de quem comprar combustível. Quer dizer, ela detém, ela é o parque mais crescente que tem, ela e a Índia. A Índia também foi para o mesmo lado, está criando muito carro elétrico. Para quê? Para não ser dependente de petróleo. Se você for parar para pensar, o Brasil é um dos poucos países no mundo que daqui a 10 anos ele vai continuar, o nosso vai ter aumento de produção. E com reserva de lítio aqui. A gente tem reserva de lítio, a gente tem aumento de produção, a gente tem 3% só do fotovoltaico instalado. Eu estou falando isso em matéria de telhado. Eu estou falando, imagina o que a gente pode fazer a mais. Gerador. Se for parar para pensar, a gente tem uma das maiores fábricas do mundo de gerador eólico aqui. Então a gente tem que ver ainda a energia a nossa é de rio, quer dizer, são hidrelétricas. A gente tem tudo quanto é fonte, a gente tem a maior reserva, a gente alimenta 1/3 da população mundial. Quer dizer, a gente é uma potência. Se for parar para pensar,
a gente tem que começar a usar essa força toda e criar coisa nova. A gente tem um material muito competente, que é uma força de trabalho para isso. A gente tinha que parar agora, em vez de não pensar em curso técnico, e voltando a treinamento, eu acho que o que a gente mais precisa hoje é do técnico. Eu não preciso tanto do engenheiro quanto do técnico, porque o técnico, ele quando formar em técnico, ele vai virar o engenheiro. Mas se eu não tiver o técnico, eu tenho um engenheiro que não tem prática, e ele não sabe o chão de cada negócio. Então, na verdade, a gente, apesar de ter feito engenharia, a gente tem que ver, a gente veio da onde? O chão de técnico. Então, o técnico, na verdade, a gente tem que incentivar, ele vai trazer essas novas, porque até em projetos, ele vai trazer essas novas soluções e a praticidade dos projetos de engenharia nova. Você vê que a Coreia do Sul, com 60% de engenheiro, os caras nadam de braçada, os caras quiseram fazer. Primeiro tinha um problema para levar o que eles construíram de material civil. Aí fizeram os maiores navios do mundo. Depois tiveram que fazer os maiores guindastes do mundo. Então, tudo isso com a força técnica e a força de engenharia. Então, acho que o conhecimento está em cima das ciências exatas. Essas ciências exatas a gente tem que estipular. Você vê que os melhores engenheiros do mundo têm um brasileiro no meio. Então, se você for parar para pensar, a gente é rico em matéria-prima, a gente, em vez de ficar exportando minério de ferro, a gente exporta uma coisa já pronta, que é o que a gente tinha que fazer, em vez de matar a siderúrgica que a gente fez. É o que você estava até falando, Vlad, de desenvolvimento da indústria nacional. Eu prezo muito para o estudo, tanto é que agora essa proposta do treinamento, da gente especializar. Agora, no final de agosto, a gente vai ter o primeiro treinamento aqui também, de híbridos elétricos. Vão ser 3 dias de treinamento intensivo. Depois tem uma NR10, o participante. Então, para quê? Para o cara começar a fomentar esse grupo que vai ser os próximos reparadores. Porque se você não começar ontem, daqui a 2 anos, quando isso já estiver batendo, se você for parar para pensar, eu tenho um carro elétrico BMW i3 desde 2015 e 2016. Eu tenho um Prius 2012, 2013, 2014, 2015 começou a bater muito. Eu tenho Ford Fusion 2011, 2012. Eu tenho Mercedes Série S já híbrida 2010. Quer dizer, esses carros estão fora da garantia. Quem é que vai estar reparando? Eles tiveram mais retenção dentro das concessionárias. Por quê? Porque eu não tinha mão de obra técnica. E você for parar para falar de caminhão, a grande aposta são nesses veículos urbanos. E outra coisa, o Chile fez um projeto de ônibus muito bacana, que ele deixou de cobrar, não pelo ônibus quebrado, mas pelo trajeto. Então, o cara já não quer mais andar com ônibus vazio. Então, quer dizer, ele conseguiu otimizar e criou um transporte público bacana. E com isso você evolui, que você cria a indústria para alimentar isso. Então, você vai criar a indústria de motores, a indústria de cabeamento, a indústria de bateria, como o Celso falou, de todo o material de lítio, de diversos tipos de lítio diferentes, que você vai ter muito mais densidade, muito mais capacidade nessas baterias, mas você também tem muita parte eletrônica. O Celso também estava falando até hoje do desenvolvimento desses gerenciamentos, do gerenciamento eletrônico, que ele já está fazendo isso. Então, quer dizer, são projetos e a gente tem gente muito competente para fazer isso aqui. Quer dizer, são técnicos super especializados que a gente está tendo que botar eles, até hoje, de uma maneira ociosa do pensamento para isso, porque eu não tinha demanda. Então, a gente criou a demanda a partir de agora. A partir de agora, essa demanda, inclusive, vai ser pluralizada e multifuncional. O Flávio William. Flávio William, boa noite. Obrigado por estar assistindo a gente aí. Ele está falando, Audi e Tron. Né? O Audi e Tron também, né? Então, o Audi e-tron, se você for parar para pensar, você já carrega os carros, você já vai precisar da sua estação de carga. Você vai ver que a Volkswagen comprou a Audi agora. E você vê que fechou a primeira fábrica fechada mundial que fazia motores a combustão. Então, quer dizer, você já vê um movimento para você criar motores miniaturizados para fazer extensores de autonomia, para fazer o carro elétrico ser mais fiável. E você também vê um outro movimento, que lá fora, você vê que o Bolt veio, o Leaf, esses carros já vieram para o Brasil, sem motores a extensão. Por quê? Sim. A tecnologia já estava fiável.
Então, quer dizer, ela está viável e tem fidelização de público e a gente tem garantia que ela dá certo. Então, quer dizer, falando de Audi e-tron, se for parar para falar de toda a parte motopropulsor, gerenciamento do carro, é um carro espetacular. Você tem tanto a Volkswagen, o Audi com carro híbrido, quanto dos elétricos. Então você vê que agora eles vão lançar 23 modelos, a média, né, até 2025. Quer dizer, você vê que o pensamento dos alemães, a BMW e a Mercedes também se uniram para fazer a tecnologia de eletrificação. Você vê que bateria, eles estão se unindo, então acho que vão ficar poucas montadoras detentoras desse conhecimento todo. E se eu for parar para pensar, vai ser uma revolução. A gente está vivenciando uma transformação quando foi o Common Rail, entrou no lugar da bomba VE. Quando entrou a VE com controle eletrônico. Então, quer dizer, a gente está por esse processo de transformação que vai ser mais rápido do que demorou 10 anos para mudar. E aí você precisa de mão de obra para isso. Mão de obra. De gente especializada, né? E hoje a gente está vendo na parte da mecânica, né, oficina como um todo, né, um esvaziamento. Né? O pessoal reclama muito, é difícil ter mão de obra disponível no mercado. Né? Assim, a meninada, o pessoal fala, a meninada hoje não quer mais pôr a mão na graxa. Então tem uma mudança de perfil nisso aí. Exatamente, porque você começou a transformar a mão de obra mecânica em braçal. Eu lembro quando eu comecei a trabalhar em mecânica, isso vou fazer 35 anos. Agora não, é esse mês agora. Quer dizer, estou fazendo hoje, que era o final de junho para julho. 35 anos de mecânica. Porque minha mãe, quando começou a trabalhar, falou assim, você é profissão de estivador de carro do Porto. E hoje, o que o Celso está falando da meninada não querer mais, e era o berço que formava, ele vai ter eletrônica para consertar, ele tem um equipamento de diagnóstico, então você começou a criar novos interesses. As faculdades, FEI, Mauá, Mackenzie, as faculdades do Rio Grande do Sul, elas começaram a incorporar em 2019 matérias na faculdade. Então, quer dizer, porque a pandemia deu uma segurada, mas aí você foi mais por online, então você teve mais procura. Por exemplo, eu estou há 100 dias recluso, porque eu moro no Rio de Janeiro, então eu tinha que estar recluso. Então eu estou estudando 8 a 12 horas por dia online. Então, quer dizer, eu tive um desenvolvimento de mais de 400 horas nesse período. Sim. E se eu for parar para pensar, todo mundo evoluiu. Quer dizer, porque o cara, eu acho que o tempo perdido, eu não vou jogar fora esse meu tempo. Também não vou ficar vendo televisão, quer dizer, então eu vou estudar, pô. Vamos projetar alguma coisa, estudar, inventar ou trabalhar. Se eu não posso trabalhar, eu tenho que estudar. E essa nova rapaziada de 17, 18, que está fazendo curso técnico, ou que está saindo do 2º grau agora para entrar na faculdade, você vê que já começou a ter mais advento para procurar, em vez de ciências humanas, ciências exatas, que é o que a gente precisa. A gente precisa de mais cara de ciências exatas. A gente precisa de mais pensadores e desenvolvedores dos novos negócios, para depois você poder administrar esses novos negócios. Não adianta eu criar negociações para eu administrar se eu não tenho negócios nascendo. Então, como o Vlad estava falando da indústria, que está repensando em tudo, e ela está migrando para isso, eu vi nesses últimos 3 meses elas mudarem completamente o pensamento de falar, vamos tirar o que é desnecessário, vamos adiantar os processos o mais rápido possível, vamos tocar e vamos diversificar a nossa produção. Legal. Bom, o Flávio Willi, que está nos acompanhando também, né? Ele é um profissional da área automotiva, ele é um gerente lá de um grande grupo automotivo lá em Belo Horizonte, e ele estava falando, o Audi e-tron 100% elétrico, quase 500 km de autonomia, e essa parte também, conversei com ele há pouco tempo atrás, ele está falando dessa parte de mão de obra. Né? Putz, na época lá tinha o... eletricista mecânico. Lembra dos cursos? Você participou da Fiat, do técnico de concessionária, né, tal. Hoje você vê que são programas assim mais difíceis. A gente vê o pessoal falando que a montadora colocou, tal. Tem uma pequena perda nisso aí, né, assim, até por falta da mão de obra. A montadora também ela deveria ter se preocupado anteriormente de começar a proporcionar treinamentos
até para nível Senai, e disponibilizar esses treinamentos para a preparação dos futuros técnicos. Eu acho que agora começaram a entender que isso é o fator predominante. Eu preparar esse técnico para ele ter interesse. E o governo está incentivando o curso técnico, né? O governo está incentivando o curso técnico. Porque a gente tinha um turnover em concessionária, eu montei 7 concessionárias, trabalhei em 9. Então eu tinha um turnover que, inicial, há 20 anos atrás, o cara durava 10 anos. Agora, de 10 anos para cá, o cara dura 3 meses a 6 meses. Então, quer dizer, então eu tenho um problema de eu não conseguir continuar com aquele técnico com um longo período de ele conhecer o produto. E quando ele fica na montadora há muito tempo e não tem inovação, ele pensa assim, pô, será que se eu não pular de galho, eu for ir para outra, eu não vou pegar mais conhecimento? Então a gente perdeu a retenção do cara na concessionária e na montadora, por causa exatamente dele querer mais tecnologia, ele buscar mais conhecimento. E aí você ficou com esse benefício, essa mão de obra especializada, na mão de poucas pessoas. Sim. E como o Flávio está até dizendo, a Volkswagen tem um curso técnico especialista, a Fiat tinha um curso técnico especialista, a BMW montou um centro de elétrico no Senai que não está disponível ainda para o público. A gente foi com o Puga lá. O Puga, mas é para o pessoal de lá. Justamente, Eu estava em Santa Catarina também, a Volkswagen tem um centro de treinamento em Santa Catarina espetacular, como a BMW tem de pintura, mas ela tem que, além de certificar os profissionais, como eu lembro que a Mitsubishi, eu fui gerente da Mitsubishi, eu fiz também no Senai, isso deve ter uns 20, 25 anos, que ela abriu para o reparador independente. Então, quando ela abriu, aí a Peugeot também fez isso na época, aí quando ela abriu para o reparador independente, o cara começou a criar mais vontade de trabalhar com franceses, nasceram os primeiros técnicos de franceses. E pegando um gancho nisso aí, a gente estava conversando sobre agora o acesso do scanner ao veículo, né? Você falando da concessionária, dessa relação com a concessionária e tal. Então, cada vez mais a tendência que a gente está vendo é que o scanner, esses scanners de mercado, eles estão, ou eles vão perder espaço para os scanners da concessionária. Na verdade, mundialmente eles já perderam, né? Porque eu tive uma lei em 2020, Estados Unidos, Europa e Ásia foi obrigada a deixar à disposição do consumidor final essa informação paga, a subscrição AM, que antes era feito só a nível de programação. Vlad, que é programador, já trabalhou muito com mapas, né? Então, quer dizer, você trabalhava com nasceu lá o ABD2, em 95, 94 para 95 para 96. Então eu ia tropicalizar o carro, jogava para outro combustível, eu tinha que acertar o mapa dele. E aí você começou a andar nisso, para até a multiplexagem, 2004 para 2008, aí você começou a não só o powertrain, eu vou agora botar ABS, controle de estabilidade, vou integrar isso tudo e eu vou ter que casar, porque às vezes eu vou criar um bug, e você falando de híbridos elétricos, eu vou andar mais para frente nisso, eu tenho updates exatamente para melhoria de software. Sim. Então, quer dizer, o carro vai deixar de ser um bem perecível para ele ser um bem que vai evoluir com o tempo. Quer dizer, quanto mais programas eu tenho no computador, o meu computador vale mais. Então, quer dizer, o carro vai ter mais sofisticação e vai ter, o usuário não vai querer vender aquele carro, porque ele vai estar mais adaptado ao modo de condução dele. E você falando de scanner, o que a montadora fez? Ela foi obrigada a disponibilizar a informação. Cara, pô, eu vou dar informação para o cara, não vou vender. Sim. Mas o que a gente queria era isso. Então, no Brasil ainda, você não está sendo disponibilizado amplamente. Por quê? Porque no momento que eu fizer isso, o cara, foi o que está acontecendo. Foi em 2013 para Portugal, eles já estavam carimbando o manual. Então, no momento que ele me der a informação e eu conseguir consultar, e isso for viável, eu tiver uma oficina homologada e patenteada, quer dizer, eu vou poder carimbar o manual. Então, eu vou tirar a concessionária, a retenção do poder do concessionário. Só que nos outros países, a retenção do poder virou para o público, para o proprietário. Então, o cara que já programava, o cara que já tinha licença, agora ele consegue baixar um software. Quer dizer, então vamos lá, eu tenho na minha oficina 21 scanners, é minha realidade. Vira e mexe, entra uma mosca branca que eu não faço aquele scanner.
Aí o que eu faço? Eu baixo uma subscrição AEM. Então, na verdade, o cara agora vai ter uma plataforma e essa plataforma única ele vai pagar com o dinheiro do cliente que entrar. Então, quer dizer, ele vai pagar a informação, a gente vai ter que começar a também poder cobrar mais por essa informação e cobrar do cliente. Como é que eu vou comprar a informação para consertar seu carro? Não é obrigação eu conhecer 50 montadores, 50 modelos de veículo com 15 anos. Então eu vou poder ter acesso a comprar e disponibilizar para o meu profissional da oficina essa informação técnica verídica, que é o que a montadora preconiza, de uma maneira que 2020 virou lei. Quer dizer, se a gente for parar para pensar que a gente está entrando com muito carro híbrido elétrico, eu preciso disponibilizar isso, porque o carro híbrido elétrico ele pode causar um acidente para o cara que não tiver essa tecnologia disponível. Sim, então, eu sim, acredito que tá. também vai ser mais rápido essa evolução para você poder dar essa tecnologia para o mecânico. Legal. Gordão, como é que você enxerga isso aí do lado da montadora aí? Essa relação montadora, mecânico, reparadora? Então, você estava falando aí sobre mão de obra. Eu vi um tempo atrás, a Tesla, ela fez um anúncio ela estava precisando de engenheiro não, precisava de um softwareista especializado em inteligência artificial, justamente para aqueles carros autônomos, né? E o Elon Musk, ele falou o seguinte, que ele precisava de um cara, eles criaram um questionário e ele falou assim, o cara que conseguir responder as perguntas que estão no questionário, ele está empregado. E não precisa demonstrar se ele tem diploma ou não. Ao contrário do nosso ministro da Educação, aí, que teve seu currículo todo detonado, né? Então, são paradigmas aí que a gente está enfrentando em termos de mão de obra. O cara tem que saber fazer, né? Tem que... Mas isso a gente vê na área de software hoje, né? Você vê empresas de softwares contratando essa meninada pelo que o cara sabe fazer, não pelo diploma que ele tem. Então, a experiência, né, em desenvolvimento de software, o mercado para desenvolvedor de software hoje está aberto. E não importa se o cara é formado ou não. Sim. Ele criou um questionário com as perguntas-chave. Se o cara conseguisse responder, cara, então... E conhecimento, né? Conhecimento. Não precisa ter um diploma, você precisa saber fazer, né? Então, acho que essa que é a dica. Tem muita gente aí com diploma de doutor, mas não sabe fazer. Mas voltando àquele assunto que a gente falou, né, Vlad? O cara tem que ser técnico antes de estar com o diploma. Inclusive que ele vai custear a faculdade dele com esse técnico. Outra coisa, você estava falando de Tesla, eu estava em Miami agora em janeiro para fevereiro, e estava sendo montada a Universidade Tesla de graça para a meninada fazer, para ele botar os futuros técnicos para consertar os carros. Quer dizer, então ele lançou, porque hoje o Tesla você não faz diagnóstico com scanner. Você bota lá um cardzinho, quer dizer, um chip de telefonia, e isso remotamente é o acesso, que é o futuro do diagnóstico. Você vai ter, primeiro as montadoras falando nisso, ela vai ter que ter um processo de retenção maior. Como é que eu consigo esse processo de retenção maior? Um programa de controle de manutenção periódica. Então eu retenho esse cliente para mim, a montadora. Como é que o profissional vai poder ter essa retenção? Porque tem gente que pode não acreditar no serviço da concessionária, pelo amor de Deus. Não estou falando mal de concessionária, eu estou falando de a tendência ele querer de mercado. A gente tá falando tendência de mercado e baixar esse custo para o cara. Então ele vai ter que ir por um cara. Só que eu não acredito mais no especialista multimarca se ele não tiver capacidade de informação técnica. Então o cara vai ter que se especializar num segmento ou numa montadora. O cara, quando se especializa num segmento ou em poucas montadoras, ele tem que ver que o leque dele vai diminuir de clientes se ele não conseguir resolver completamente o carro do cara ao todo. Estou falando de caminhão, de ônibus, de empilhadeira, de máquina agrícola, do que quer que seja. Então, na verdade, eu vou ser especialista em segmentos. Vou te dar um exemplo. Eu tenho um negócio hoje, centro de treinamento, eu tenho um negócio oficina. Eu na oficina, eu não entro com o carro dentro da oficina se não for via diagnóstico. Então, eu trabalho com 3 áreas. Diagnóstico de injeção direta, injeção direta com Monreio, e direta a Otto, e a parte da eletrônica. Então, o cara paga o diagnóstico para eu montar um orçamento. Então, mudou já aquele pensamento de eu ter que montar o diagnóstico para falar assim, quanto eu vou gastar? E como você estava falando, até que o Elon Musk falou que
ele tinha que resolver o questionário na prova. Se eu crio capacitação do cara, o cara quer que vai levar o carro dele, o caminhão dele aonde? É um cara que resolve. Sim. Então a ideia não é só eu ter uma casa bonita, ou só ter lá uma bandeira, ou ser uma montadora que eu tenho um turnover, uma concessionária que eu tenho um turnover danado, eu não consigo reter essa mão de obra técnica para ficar muito tempo, eu consigo formar, até porque eu, para pegar um técnico do chão e formar ele precisa de uma base. Não, com certeza. Então não precisa de um cara chegar lá e mostrar lá uma carteira que ele trabalhou em 10 concessionárias, mas ele não, por que ele não ficou em uma delas então? Então, na verdade, há essa diversidade dos técnicos, de serem multidisciplinares, tá? Não é que vai ser aumento de número de hora de serviço. Ele vai ter que ser melhor preparado para poder absorver as novas tecnologias, para não ter paradigma. É isso aí. Ele tem que ser preparado para absorver as novas tecnologias. Essa é a chave. Eu lembro que o professor Vanderlei, lá no curso de híbrido, ele falou sobre a Tesla também. Por exemplo, na concessionária da Tesla, você entra e tem tipo um consultor técnico, e aí você faz várias perguntas para o cara lá sobre o carro, que você está interessado, como é que funciona, qual a potência. Então, o cara sabe tudo do carro, tudo. Só que na hora de comprar, se você pergunta para ele, e aí, como é que eu faço para fechar o negócio? Aí você tem que ir num terminal de computador e aí você efetua a compra pela internet. Ou seja, uma mudança de paradigma incrível, né? O cara hoje dentro da concessionária da Tesla, o cara tem que saber de carro e saber explicar como é que o carro funciona. Sim. Ele consegue explicar tudo para o cliente, tirar todas as dúvidas. Na hora de fechar o pedido é feito através de um terminal de computador. Que é o certo, né, Vlad? É uma venda técnica. O cara faz uma venda para conscientizar o que o cara está comprando. O cara agora, ele não quer saber só de comprar uma coisa porque é mais bonita, ele quer saber o que ele está comprando. E vou falar depois da pandemia muito mais. Então ele quer comprar uma coisa que ele saiba como funciona, ele quer colo, que é esse suporte técnico. Claro, sim. Na hora de fechar, ele vai fechar com a financeira, ele quer conversar com quem que sabe mais do produto que ele está comprando. Sim. Até porque, se for parar para falar para o cara, aonde está o manual do proprietário dele, ele não dá nem valor para as funções que ele está do carro. Às vezes ele usa o carro daquela parte eletrônica, 30%, 40%, não sabe nem quais são as funções do computador de bordo. Então, o cara, quando ele for fazer a venda técnica, ele criou emoção no produto. Ele não criou emoção de como vai tirar o dinheiro do cara, de como é que ele vai pagar. Como você vai pagar, você vai resolver depois. Eu vou te explicar como é seu carro. E aí você vai ter vontade daquele produto, mesmo que você não feche na hora, você vai encantado, maravilhado. Que é a emoção quando você dirige um carro elétrico. Você, quando faz a direção, você pega pela primeira vez um carro elétrico, não é só não ter barulho, você vê o torque instantâneo, o aproveitamento de... Tá bom. Bom, vamos aproveitar então a vinheta que entrou, que a gente está com quase 1h30 já da live, né, do bate-papo. Tá legal, tá muito interessante, mas vamos ter que encerrar. Te agradeço muito por ter vindo aqui participar da nossa live. Né? Para mim foi um prazer, pô. Não, putz, vamos colocar para frente esse treinamento, sim. Né? Vlad, obrigado. Quer mais alguma consideração aí? Não, obrigado, Frederico, prazer em conhecê-lo. Não tinha assim batido papo assim tão abertamente com relação à área automotiva. Acho que quando a gente gosta do que a gente fala é inspirador, né, para todos. E a mensagem que a gente tem para falar é que o mais importante é o conhecimento, né? O conhecimento aí envolvido em todas
todas as áreas, em todo sentido, né? Obrigado mais uma vez aí, estamos à disposição. Se precisar, estamos juntos. Legal. Obrigado ao Flávio William, ao Martim. Martim também entrou dando parabéns a gente. Obrigado, Martim. Ao Jorge Pires. Obrigado, Jorge. Obrigado a todos aqui até agora ficaram nos acompanhando. E na próxima quarta-feira tem mais. Se você quiser propor um assunto, entre em contato conosco também. Quiser mandar suas perguntas, mande também. Que aí na próxima quarta-feira nós responderemos aí. Obrigado a todos, então. E quero convidar vocês, tanto para o curso do Roberto Saldo de agora, da parte de eletrificação de conversão veicular, em março, e agora, em julho, e agora em agosto a gente vai ter o curso também de híbridos elétricos aqui na AI Hybrid. Então, quer dizer, a gente vai ter todas as tecnologias reunidas num lugar só, tanto da parte de conversão, quanto da parte de híbridos e elétricos, a parte de manutenção, diagnóstico, instrumentação, e isso tudo com um embasamento de NR10. Vai ter muita tecnologia para a gente somar aí. Um abraço, uma boa noite. Obrigado a todos. Boa noite.